Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Antes de ler um versículo importante, dar uma orientação importante, eu quero agradecer mais uma vez a todos aqueles que oraram em favor da nossa viagem missionária a Moçambique e retornamos ao Brasil na sexta-feira. No domingo, graças a Deus, eu ministrei aqui a reunião, a pastora Nilzete, no Rio de Janeiro, e eu quero fazer um convite importante, porque domingo agora, na reunião do Espírito Santo, nós teremos a Santa Ceia, que é a cerimônia mais importante para o cristão. Vamos buscar a presença de Deus, participar da Santa Ceia, e neste domingo eu estarei falando a respeito das experiências, que tivemos nesta viagem missionária que terminou na semana passada. Vamos falar a respeito do que nós aprendemos, do que vivemos. Vamos passar duas orientações muito importantes para a vida espiritual, baseado no que nós vivemos lá nessa viagem. Vamos exibir algumas fotografias, algumas imagens da viagem, vamos falar dos eventos mais importantes que tivemos lá. Será uma reunião muito importante. Você, membro da Igreja do Novo Nascimento, não perca a reunião neste domingo. Convide outras pessoas. Existem tantas pessoas por aí vivendo fora da presença de Deus. Há pessoas que nunca tiveram a oportunidade de estar na presença de Deus, de chegar a uma igreja, participar de uma reunião. Existem outras que estão desviadas da presença de Deus por algum motivo, não da parte de Deus, porque isso nunca vem da parte de Deus, mas alguma coisa aconteceu e elas enfraqueceram, se desviaram. Existem tantas pessoas por aí fora da presença de Deus. Convide essas pessoas para estar conosco. Às 9 horas da manhã, nós vamos então falar a respeito dessas experiências que tivemos, do que nós aprendemos, do que nós vivenciamos, e vamos dar dois ensinamentos importantíssimos para abençoar a vida espiritual. Isso vai acontecer aqui na nossa sede às 9 horas da manhã, na reunião principal. Com a bênção de Deus, eu estarei em nome de Jesus, às 9 horas, ministrando essa reunião, junto com vários pastores, esposas, uma equipe de obreiros, obreiras, prontos para atender, orientar quem quiser atendimento, orientação. E depois, às 7 horas da noite, às 19 horas, acontece a segunda reunião do Espírito Santo, aqui na rua Prudente de Moraes, número 1020, no bairro do Alto Cafezal. Lá no Rio de Janeiro, a pastora Nilzete estará às 9 horas da manhã, ministrando a reunião, também com a Santa Ceia, realizando a Santa Ceia, orientando espiritualmente as pessoas para que elas cresçam, se fortaleçam. E lá no Rio de Janeiro, o endereço é a Avenida Marechal Fontinelli, 4.217, no bairro da Malé. Então não perca esta reunião neste domingo. Será uma reunião importante. Nós iríamos falar sobre isso no domingo passado, mas como eu voltei, contraí uma gripe lá, e depois no retorno eu me recuperei bem lá, mas no retorno eu dei uma piorada, porque passamos mais de 20 horas no voo. Foram voos longos, vários, que deu mais de 20 horas no retorno, e quando eu retornei eu estava bastante rouco, não deu para fazer isso no domingo. Vamos fazer agora neste domingo, e é importante que você esteja conosco para buscar a presença de Deus, participar da presença de Deus. Às 9 da manhã, rua Prudente de Moraes, número 1020, no bairro do Alto Cafezal. Compareça, convide outras pessoas, será uma bênção. Eu gostaria de ler aqui um versículo que está escrito na Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: Elias era semelhante a nós, ou seja, ele era sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Elias sentia
cansaço, frio, calor, fome, né? Tristeza, alegria. Ele era sujeito aos mesmos sentimentos que nós, embora Elias foi um dos maiores profetas que já houve, muito usado por Deus, mas a Bíblia mostra que ele era sujeito aos mesmos sentimentos que nós, para que ninguém pense que Elias era um super-homem. Não era um super-homem, ele foi muito respondido por Deus, ele foi honrado por Deus, ele honrou a Deus, ele foi usado para coisas importantíssimas e ainda futuramente será, né? O Apocalipse mostra isso, mas ele era sujeito aos mesmos sentimentos que nós. E diz a Bíblia que Elias orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Você sabe que naqueles dias, né, o povo de Israel estava caído espiritualmente e dividido entre Deus e Baal. E os profetas de Baal pregavam que Baal era o senhor da chuva, assim como tem pessoas religiosas nos nossos dias que dizem que São Pedro, né, elas pegam o apóstolo Pedro, aí a Igreja Católica transforma no São Pedro, é como se fosse um ídolo, né? E elas dizem que São Pedro é quem envia a chuva, quem vai enviar, quem enviou. Os profetas de Baal também faziam isso. Diziam que Baal era o senhor da chuva, ele que enviava a chuva é um símbolo de bênçãos, né? Sempre foi. E aí, o que aconteceu? Deus deu a Elias a direção para que ele orasse para que não houvesse chuva, para que o povo entendesse que Baal não era nada, a não ser um ídolo feito pelas mãos dos homens. Elias, então, constância orou, e durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra, consequência da oração de Elias, consequência da direção de Deus. Mas os profetas de Baal foram envergonhados, foram mortos, né, por Elias, e chegou agora o momento, né, a necessidade de que houvesse chuva sobre a terra, diz a Bíblia, e orou de novo, versículo 18, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Então ele perseverou na sua oração para que não chovesse. 3 anos e 6 meses não choveu. Depois ele insistiu de novo na oração, perseverou na oração e novamente o céu deu chuva e a terra fez germinar os seus frutos, porque a oração é uma das armas, espiritualmente falando, mais importantes que existem. Existem cristãos que não oram constância porque eles muitas das vezes não creem. Eles não creem na força, no poder da oração. Existem cristãos que não oram por acomodação. Eles dizem que não tem tempo. Às vezes eles passam horas e horas inutilmente nas redes sociais, na internet, e gastando tempo inutilmente, mas eles ainda assim dizem que não têm tempo para orar. E existem outros que não vivem por fé, eles vivem por circunstâncias. Se eles oram e rapidamente não há uma resposta, uma transformação, eles desistem da oração, eles deixam de orar e acabam não orando com constância. Então é muito importante lembrarmos do exemplo de Elias e perseverarmos em oração, em busca daquilo que é justo, agradável a Deus, que está dentro da vontade de Deus, que vai, acima de tudo, não só nos abençoar, mas glorificar a Deus. Tá bom? Não esqueça, domingo, às 9 da manhã, aqui na nossa sede, vamos falar sobre a viagem missionária, as experiências que tivemos, o que vivenciamos, o que aprendemos, né? Vamos falar dos eventos mais importantes que aconteceram na viagem, exibir fotografias, dar orientação espiritual importante, 2 orientações importantes. Vamos participar da Santa Ceia, será um domingo muito especial. Você é membro da igreja, convide outras pessoas, esteja conosco, Rua Prudente de Moraes, 1020, no bairro do Alto Cafezal, às 9 da manhã. Deus abençoe. Rio de Janeiro, Avenida Marechal Fontinelli, 4217. Venha buscar a presença de Deus e Ele há de abençoar.